Olá, o programa Justiça e Trabalho está começando com as principais notícias da Justiça Trabalhista Potiguar. Olha o que temos nessa edição. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região condena a empresa que deixou de cumprir a cota de aprendizagem destinada a jovens. Aqui no Rio Grande do Norte, milhares de vagas também estão ociosas. Vara do Trabalho de Natal determina que Petrobras pague cirurgia de idosa que tem plano de saúde da estatal e ainda pague indenização por danos morais. Na entrevista dessa semana, vamos conversar com o desembargador Eduardo Serrano da Rocha sobre assédio moral. Então, fique com a gente que o Justiça e Trabalho está no ar. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região condenou recentemente uma empresa de segurança e vigilância que deixou de cumprir a cota de aprendizagem destinada a jovens, não reconhecendo, inclusive, uma norma coletiva negociada entre a empresa e o Sindicato dos Profissionais, que permitia a redução da cota de aprendizes, situação que atrapalha o combate ao trabalho infantil, que tem raízes também no Rio Grande do Norte. Aqui no estado, milhares de vagas destinadas para jovens estão ociosas. Infelizmente, em praticamente todo o Brasil, uma das leis mais importantes para os jovens e adolescentes não tem sido cumprida como deveria ser. A Lei da Aprendizagem, criada exatamente no ano 2000, possibilitou ao longo dos últimos 20 anos a inserção de milhares de jovens e adolescentes no mercado de trabalho. O cenário poderia ser bem melhor, isso porque muitas empresas espalhadas pelo país ainda insistem em não cumprirem a cota de aprendizagem, e isso acaba tendo reflexos negativos em toda a sociedade, como, por exemplo, o avanço do trabalho infantil. E a aprendizagem é a ponte segura para o ingresso do adolescente no mercado de trabalho. Por quê? Porque a aprendizagem propicia que esse adolescente tenha uma renda e, ao mesmo tempo, vincule que ele continue frequentando a escola com desempenho adequado, porque um dos maiores problemas do trabalho infantil precoce e irregular é justamente a evasão escolar, que eles começam a trabalhar e abandonam a escola. E a aprendizagem, como a lei da aprendizagem vincula que eles continuem frequentando a escola com desempenho adequado e tenham uma jornada reduzida, então isso propicia que eles continuem com os estudos, o que é fundamental numa sociedade globalizada, da indústria 5.0 que está chegando, que vai determinar uma mão de obra cada vez mais especializada. Nós estamos vendo isso em vários setores da economia. Então, essas vagas ociosas estão deixando esses adolescentes numa situação de vulnerabilidade que a gente poderia minorar essa vulnerabilidade se as empresas abrirem a porta. Ainda segundo o desembargador João Batista César, do TRT da 15ª Região, os casos do não cumprimento da cota de aprendizagem são muito comuns. Por isso, ações por parte do poder público são fundamentais, principalmente na questão da conscientização. Essas empresas também, muitas empresas querem ter atividades nessa área de responsabilidade social e às vezes não sabem como, porque a aprendizagem ela é destinada para as médias e grandes empresas. Elas são obrigadas a cumprir a cota de aprendizagem, de 5% a 15% do seu quadro. Só que os micro e pequenos podem cumprir, eles não são obrigados a cumprir, mas podem cumprir. Então, às vezes, você vê aí um adolescente que está numa situação de irregular, de trabalho infantil, aí no semáforo, mas ele poderia, por exemplo, estar lá numa loja de autopeças como um aprendiz de comércio, ou como um aprendiz no arco administrativo. Então, você tem alternativas para inserir esses adolescentes e jovens no mercado de trabalho. É questão de conscientização. No último dia 12 desse mês, a 11ª Câmara do TRT-15 condenou uma empresa de segurança e vigilância que deixou de cumprir a cota de aprendizagem depois de negociação em norma coletiva com o sindicato da categoria. A empresa alegava que as atividades de vigilância e segurança eram incompatíveis com as normas de proteção ao trabalho dos adolescentes e que a função de vigilante não deve ser incluída na base de cálculo do número de aprendizes a serem contratados. O acórdão reafirmou a obrigatoriedade da cota de aprendizagem para todos os estabelecimentos sem qualquer distinção,
desde que o exercício de suas atividades demande formação profissional. E, infelizmente, esses sindicatos que esqueceram o passado acabam negociando o percentual da vaga de aprendizagem, ou que não precisa cumprir, pode ser compensado de outras formas. Só que mesmo a Lei 13.467 de 2017, que é a nossa reforma trabalhista, expressamente ressalvou que essa matéria não pode ser objeto de negociação coletiva. Tem um decreto do governo federal falando que também não pode ser objeto de negociação essa cota de aprendizagem. E mais, essa questão chegou também ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal falou que essa matéria, tanto a cota de aprendizes quanto a cota para pessoas com deficiência, não pode ser negociada, ser objeto de negociação, de redução, por meio de negociação coletiva. Então, era uma negociação totalmente ilegal, afrontando o nosso ordenamento jurídico. A 12ª Vara do Trabalho de Natal determinou que a Petrobras pague a cirurgia de uma idosa que tem plano de saúde da estatal e ainda pague indenização de R$ 5.000 por danos morais. A companhia tinha negado o pedido da funcionária, com a justificativa de que houve falha na solicitação. A mulher, que é uma idosa, alegou que estava em dia com o plano de saúde e que cumpriu todos os prazos de carência que são exigidos, mas na hora que precisou fazer um implante no coração, o plano de saúde negou a autorização para que ela pudesse fazer o procedimento. A Petrobras alegou, em defesa, um problema burocrático, que o código do procedimento não constava na tabela do hospital que fez a solicitação e que, com isso, o pedido teria sido automaticamente negado. O juiz José Maurício Ponte Júnior questionou, então, por que a empresa não apresentou quais códigos constam nessa relação, nem fez a referência de qual seria, então, o código correto. Para o magistrado, a companhia, dessa forma, transferiu para a idosa beneficiária do plano de saúde o ônus, quer dizer, o trabalho de ter que ir atrás dessas informações que são técnicas demais, das quais ela não tem conhecimento, nem ela, nem nenhuma outra pessoa comum que não seja dessa área, e que a Petrobras nem sequer explicou os motivos da recusa, deixando a paciente à míngua. Por esses motivos, a decisão foi para que a Petrobras providencie a cirurgia de urgência e ainda pague indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. E esta semana, o TRT-RN promoveu uma palestra virtual com uma advogada e assessora jurídica do SESC-RN, Maria Tereza Lopes de Medeiros, e mediação dos juízes do trabalho Alexandre Érico e Simone Jalil. O tema da palestra foi polêmico e atual, o nexo causal da Covid-19 como um acidente de trabalho. Isso é, qual a responsabilidade das empresas quando o empregado adoece de Covid-19? O juiz do trabalho, Alexandre Érico, informou que o tribunal já tem recebido diversas ações desse tipo e que é preciso responder até onde vai o alcance das medidas de prevenção. Eu acho importante também a gente fazer uma certa distinção em relação à questão da responsabilidade, né? Porque, assim, o trabalhador ele pode contrair a Covid no ambiente de trabalho e pode haver uma possibilidade, ainda que pequena, de aquela contaminação não ter sido no local de trabalho. Porque o trabalhador ele vai ao supermercado, ele vai à igreja, ele vai à lanchonete, né? Então, ele vai à praia, né? Então, a possibilidade, ainda que pequena, dele ter contraído ou não o vírus fora do ambiente de trabalho, pode gerar uma necessidade de você ponderar em termos de responsabilidade do empregador. E a juíza do trabalho, Simone Jalil, lembrou que, nesses casos, o ônus da prova é do empregador. Uma linha muito tênue, né? Porque o empregado, eu acho que tem que ver o complexo. Então, a empresa, na realidade, ela tem que se proteger muito, ela tem que obedecer todas aquelas normas, porque é lógico que ela vai ter que provar que aquele adoecimento não aconteceu dentro do ambiente de trabalho, né? E daí a necessidade dela adotar todas as medidas necessárias para proteger aquele trabalhador. A assessora jurídica do SESC, Maria Tereza de Medeiros, reforçou a importância das empresas priorizarem os cuidados de biossegurança para evitar a contaminação no ambiente de trabalho. A empresa ela cumpre todas as regras, ela faz sanitização das salas,
ela amplia a higienização, ela dá os EPIs e o funcionário contraiu. Qual é a possibilidade de você entender que isso aconteceu no ambiente de trabalho? É possível, mas é bem mais difícil você provar quando não há todo esse cuidado. Então, por isso a necessidade hoje maior de existir um rigor em relação à fiscalização nas atividades de medicina e segurança do trabalho. A advogada lembrou que, em caso de aumento da proliferação da Covid e retorno das medidas restritivas, a saúde também das empresas e, consequentemente, as relações de trabalho seriam novamente abaladas. Você imagina se todo mundo que contraísse, ainda que fosse de uma atividade de saúde, que não necessariamente fosse de linha de frente, fosse considerado um nexo causal aí. Quanto isso ia onerar as empresas? Ainda nesse tema, outro ponto polêmico é a demissão por justa causa de trabalhadores que se recusem a tomar a vacina contra a Covid-19. Recentemente, o TRT da 2ª Região confirmou a demissão por justa causa de um auxiliar de limpeza de um hospital infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, que se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19. A decisão da funcionária foi considerada uma falta grave. O relator do processo entendeu que a conduta dela colocaria em risco a vida de todos os frequentadores do hospital. Não é para todo e qualquer que deixou de tomar a vacina que eu vou achar que houve uma insubordinação. E aí a gente entra na questão do preceito constitucional também do seu livre direito de escolha. Isso não quer dizer que você vai estar agindo com dolo, ou você optar por algum viés de não utilizar, de não se vacinar. Agora vamos fazer um intervalo. Na volta tem uma entrevista com o desembargador Eduardo Serrano da Rocha. Vamos falar sobre assédio moral. Não sai daí. E é com satisfação que nós recebemos para a entrevista dessa semana o doutor Eduardo Rocha, desembargador aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Olá, doutor Eduardo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Justiça e Trabalho. É um prazer participar do programa que traz informação à sociedade potiguar, movimento ao jurisdicionado da Justiça do Trabalho. Doutor Eduardo, na entrevista dessa semana, a gente quer abordar um tema que tem sido muito comum nas rodas de trabalhadores e também dos próprios empregadores, né? Essa questão de humilhações e constrangimentos no ambiente de trabalho. Nós temos aí ao longo mais de um ano de pandemia, muitas pessoas trabalhando dentro de casa, mas alguns que ainda permanecem indo rotineiramente ao ambiente de trabalho. De acordo com a sua experiência de advogado trabalhista e agora, magistrado, desembargador, esses casos, como é que eles se mantêm aqui no cenário do Rio Grande do Norte como um todo? Olha, eu diria que isso é um aspecto nacional ou até internacional no mundo do trabalho. Na verdade, a preocupação com o bem-estar do ambiente de trabalho, ele, por óbvio, é dos empregadores e dos empregados, e de todos os circunstantes, porque um bom ambiente de trabalho gera bons resultados e não gera o adoecimento das pessoas e nem o esgotamento físico nem mental das mesmas, que é uma preocupação, a rigidez mental e física do trabalhador, bem como dos seus superiores no ambiente bom de trabalho. Eu acho que isso é uma temática importantíssima, Há inclusive estudos internacionais que apontam que no Brasil nós temos um número muito grande de adoecimentos, seja de ordem física, seja de ordem mental, por força de cargas excessivas, às vezes, de trabalho, ou de metas, muitas vezes, inalcançáveis, ou de metas que, quando atingidas, se exige sempre mais e se traz um esgotamento físico do colaborador. Doutor, e de acordo com a experiência do senhor no próprio tribunal, no dia a dia de trabalho, a gente consegue dimensionar uma quantidade maior de casos? A maior parte dos casos envolve um adoecimento físico mesmo, de algum acidente específico na jornada de trabalho, ou aquela parte mais emocional? As demandas que vocês recebem aqui têm se caracterizado mais como? Eu diria que há uma divisão desse aspecto de demanda, mas as demandas mais corriqueiras são de assédios morais que trazem uma questão psíquica ao trabalhador, ao colaborador. Muitas vezes o preposto, no afã de mostrar
produtividade ao empregador, ele faz exigências ou toma atitudes que não condizem com o bom ambiente de trabalho. Eu costumo dizer que quando o empregado adoece, ou fisicamente ou mentalmente, houve um insucesso do gerenciamento por parte dos gestores. E a preocupação que o empregador deve ter é que o gerente, o subgerente, o chefe de seção, ele é um preposto. Ele ali é a empresa. Então ele tem que estar treinado, capacitado para tornar o ambiente de trabalho o mais salubre possível. Ou seja, de acordo com o que o senhor está falando para a gente, a alta cúpula, digamos assim, das empresas deve ficar atenta sobre essa gestão e essa gerência de outros cargos intermediários que atuam diretamente com os cargos ali da base, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que aí é a grande comunicação. É o preposto da empresa, aquele que tem um cargo de comando, de direção, com os demais colaboradores da empresa, com os demais empregados da empresa. Porque não há nada mais infeliz do que você sair de manhã cedo para trabalhar e querendo que o dia seja curto, que as horas passem rapidamente, porque você vai enfrentar um ambiente que não é saudável. E isso traz, com o passar dos tempos, um adoecimento. Isso é científico, não está se inventando a roda. Isso é provado por estudos científicos, tanto no Brasil como no exterior. Sou um trabalhador, sou empregado, faço parte de uma grande empresa, por exemplo, estou passando por uma situação dessa, um gerente, um coordenador, um supervisor, um caso esclarecido de humilhação ou constrangimento. O que esse trabalhador deve fazer inicialmente, tomar essa medida inicial? Pois não. Inicialmente, ele deve procurar, dentro do próprio ambiente de trabalho, o superior hierárquico, se não é aquele que estaria fazendo o assédio com ele e com os demais trabalhadores, para relatar o ocorrido e se tentar uma conversa entre todos envolvidos, se fazendo assim uma mediação e uma conciliação. Ok, doutor Eduardo Rocha, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade do senhor em conceder essa entrevista para o programa dessa semana e até uma próxima. Pois não, se não contribuir mais é porque eu só sabia contribuir com o que contribuí. Muito obrigado. E o programa dessa semana vai ficando por aqui, mas se você tiver interesse em acompanhar essa pauta e outros assuntos relacionados ao mundo do trabalho, é só acompanhar a gente através das nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.